Porque assim temo o pior para o resto da audição. Pronto, eu também comecei a falar mais alto, sim senhora. Pergunto se há alguma objeção. Não havendo, então, Sr. Secretário de Estado, dou-lhe de imediato a palavra, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial, a que seguirão as intervenções dos senhores deputados com a resposta imediata do Sr. Secretário de Estado. Muito bem, muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Teremos então, no final desta semana, a reunião do Conselho Europeu informal em Granada. Como o próprio nome indica, é uma reunião informal e, portanto, dedicada essencialmente a neste caso, a uma reflexão estratégica sobre o futuro e os desafios futuros da União Europeia, para além também de um assunto mais de atualidade premente que diz respeito às migrações, já lá irei. Mas, verdadeiramente, do que se trata é de iniciar um conjunto de discussões com vista à definição da agenda estratégica da União Europeia para o próximo mandato europeu, à semelhança do que foi feito em junho de 2019, portanto, antes das últimas eleições europeias. Foi aprovada a agenda estratégica para este atual mandato e a ideia é agora também começar-se a preparar a definição da agenda estratégica para o mandato seguinte, e é esse conjunto de reflexões em várias áreas que irão iniciar-se ao nível de líderes, ao nível de chefes de Estado e de Governo em Granada. É certo que a agenda estratégica anterior acabou por, não podia contar com dois fatores da maior relevância com que todos fomos surpreendidos nesta legislatura, que foi, obviamente, a pandemia e depois a guerra na Ucrânia. Mas, independentemente desses fatores a que a União Europeia teve que responder e soube encontrar formas de responder, há um quadro subjacente de prioridades que tem a ver, designadamente, com a transição climática, a transição digital, que tem vindo a estar em curso. Para além disso, no Conselho Europeu Informal de Versalhes, durante a presidência francesa, houve também uma reflexão estratégica importante, muito centrada no tema da autonomia estratégica, em várias áreas, designadamente, na energia, a necessidade de, isso ficou bastante evidente com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia e a constatação da dependência de alguns Estados-membros da União Europeia face aos combustíveis fósseis russos, a necessidade de diversificar e de adquirir uma maior autonomia estratégica em matéria energética, também em matéria de defesa, a necessidade de a Europa se reforçar nesse elemento de segurança e defesa e de ser mais autónoma a esse respeito, e também no que diz respeito à própria base económica da União Europeia. Aí vimos, sobretudo durante a pandemia, como a disrupção de algumas cadeias de abastecimento teve consequências bastante graves e, portanto, é preciso combater essas vulnerabilidades e aumentar a resiliência da nossa economia europeia. Esse mandato, essa agenda programática da autonomia estratégica, que ficou definida essencialmente a partir de Versalhes e que tem vindo a ser executada, será agora objeto de uma avaliação pelos líderes e, portanto, tal como se refere na carta convite enviada pelo Presidente do Conselho Europeu a todos os chefes de Estado e do Governo, numa primeira fase, a reunião de sexta-feira irá olhar para o passado e fazer um balanço do muito que tem sido feito na concretização desta ideia de autonomia estratégica. Por outro lado, e essa é a parte mais importante, irá olhar para o futuro e começar a lançar então um olhar estratégico para o próximo mandato e para aquilo que ainda precisa de ser feito em diversas áreas, designadamente, como já referi, é um desafio que se mantém e que terá que ser aprofundado, de reforçar a capacidade de segurança e defesa da Europa, sempre naturalmente em articulação com a parceria transatlântica, de reforçar a competitividade e a vantagem competitiva da União Europeia face a outros parceiros económicos e a outras zonas do globo, e aí a necessidade de, enfim, combater algumas vulnerabilidades, aumentar a preparação da economia europeia para lidar com riscos climáticos, com tensões geopolíticas e aproveitar plenamente as oportunidades da transição verde e da transição digital, não deixando ninguém para trás.
a necessidade de continuar a apostar no mercado único europeu, uma das maiores forças, um dos maiores ativos do projeto europeu é o mercado único, um mercado de 450 milhões de pessoas que deve ser aprofundado, completado nas dimensões em que ainda carece de maior integração, de forma a que seja mais coeso, mais inovador, mais interligado, preservando a sua integridade, preservando o chamado level playing field, portanto, condições equitativas de concorrência entre todos, preservando a sua dimensão social e a lógica do mercado social europeu, bem como as 4 liberdades fundamentais em que este mercado único assenta, com o objetivo de aumentar a competitividade das nossas empresas, reduzindo encargos burocráticos e garantindo acesso a energia limpa e barata, garantindo acesso a matérias-primas críticas que serão essenciais para as transições em curso e reforçando a nossa posição na Europa como uma potência industrial, tecnológica e comercial. Também uma atenção especial ao papel da Europa no mundo como ator global e a importância de parcerias importantes para esse efeito, não só, mas também, por exemplo, no domínio comercial e, portanto, a importância das relações comerciais da Europa com outras zonas do globo e a importância de não nos fecharmos sobre nós próprios e, por isso, temos salientado que a autonomia estratégica da União Europeia deve ser uma autonomia estratégica aberta e não uma lógica de autossuficiência ou de fechamento sobre si próprio. Um tema absolutamente decisivo nestas reflexões sobre o futuro será, obviamente, o tema do alargamento. E será, eu diria, o prato forte, se me permitem, das discussões que existirão em Granada. O tema do alargamento, hoje em dia, é absolutamente prioritário, por razões essencialmente geopolíticas, pela situação que estamos a viver, ganhou uma nova acuidade e é verdadeiramente, quer no que diz respeito aos países dos Balcãs Ocidentais, que já estão há mais tempo à espera, digamos assim, que já apresentaram as suas candidaturas há mais tempo, quer em relação aos países do trio a leste, a Ucrânia, a Moldova, a Geórgia, de facto, há uma nova premência em torno do tema do alargamento e hoje em dia é perfeitamente reconhecido e consensual ao nível do Conselho que o alargamento é um investimento na paz, na segurança, na estabilidade da Europa e, portanto, é algo que se irá concretizar e, nessa medida, é preciso acelerar os trabalhos que venham a permitir esse alargamento, quer do lado dos países candidatos, quer do lado da própria União Europeia. E, portanto, a reflexão que será feita será justamente quanto à preparação do alargamento, quanto ao que é necessário fazer para preparar esse alargamento, para que ambos, países candidatos e União Europeia, estejam preparados quando esse momento chegar, seja ele quando for. Eu acho que aí não é prudente estabelecer calendários fixos, ou muito determinados, porque, como é sabido, o processo de alargamento é um processo baseado no mérito próprio dos candidatos e numa avaliação da sua capacidade e no seu preenchimento dos critérios de Copenhaga. Agora, o que é preciso é, por um lado, ajudar os países candidatos a fazerem esse caminho, por outro lado, fazermos o nosso próprio trabalho de casa na União Europeia para estarmos preparados para quando esse momento acontecer. E essa reflexão que se vai iniciar, com a ideia de que os países candidatos têm que acelerar o seu processo de reformas, designadamente no que diz respeito ao Estado de Direito e ao cumprimento dos estándares europeus em matéria de Estado de Direito, que são aspectos absolutamente fundacionais, essenciais, basilares para se concretizar esse alargamento, mas também com a nossa obrigação de fornecermos assistência técnica e ajudarmos os países candidatos nesse processo muitíssimo exigente de preparação e de integração do acervo comunitário. Por outro lado, a necessidade para a qual Portugal tem vindo a chamar a atenção e que hoje em dia é universalmente aceite, de que a União Europeia também tem que se reformar para poder receber novos membros. Hoje em dia, como é sabido, há algumas decisões que já são bastante difíceis de tomar a 27, com 27 Estados-membros, e, portanto, com 30 e potencialmente 35 ou 36 Estados-membros, as dificuldades são ainda maiores e isso implica, de facto, alguma reflexão sobre aquilo que deve mudar, que deve evoluir para podermos funcionar
eficazmente e de forma eficiente com mais Estados-membros e com Estados-membros mais diversos entre si. E por isso o alargamento terá grandes consequências e implicações a 3 níveis, pelo menos. Implicações ao nível institucional, do processo de decisão na União Europeia, implicações sobre grandes políticas europeias, como por exemplo a política agrícola comum ou a política de coesão, e implicações orçamentais. O impacto orçamental deste alargamento será significativo. Em qualquer um destes campos há muito trabalho a fazer para estarmos preparados para receber novos Estados-membros e para lidar com esses impactos que serão muito significativos quanto àquilo que é o funcionamento atual da União Europeia e esta reflexão que agora se inicia em Granada e que depois, enfim, se desenvolverá ao longo dos próximos meses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela rigorosa gestão do seu tempo. Esqueceu das migrações, mas serei benevolente se precisa de um minutinho ou 2 para... de facto, é um tema muito relevante. Então, se me permite, Sr. Presidente, peço desculpa, outro tema, esse mais do imediato, mais de curto prazo, não tanto de reflexão estratégica, é o tema das migrações, também estará na agenda e, como é sabido, aliás, foi também recentemente amplamente discutido na Cimeira de Malta dos países, uma cimeira entre os países da Europa do Sul, muito a propósito da grande pressão migratória que se faz sentir na ilha de Lampedusa, o que motivou, aliás, uma visita recente da Presidente da Comissão Europeia a essa ilha e a apresentação de um plano de 10 pontos a esse respeito. A necessidade aí é, essencialmente, de combater os fenómenos de tráfico de seres humanos e aqueles que exploram pessoas em situação de vulnerabilidade, colocando-as em situação de risco de vida e temos visto, aliás, enfim, os naufrágios absolutamente trágicos que têm ocorrido no mar Mediterrâneo, portanto é preciso acabar com esse negócio absolutamente ilegal, escandaloso desses traficantes de seres humanos e é necessário trabalhar com os países de origem e de trânsito, tentando encontrar soluções que vão às causas de raiz, às root causes, às causas de base que estão na gênese dos fenómenos migratórios e garantindo condições de desenvolvimento para esses países que permitam evitar estes fenómenos de pressão migratória. Por outro lado, também atendendo à situação demográfica da Europa, atendendo à necessidade de mão de obra que é absolutamente reconhecida por parte das empresas ao nível da Europa, é preciso também alargar os canais legais de migração e garantir a forma segura, regular, de podermos receber migrantes de que necessitamos para as nossas necessidades básicas e para o funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade. Eu diria que estas são 3 dimensões essenciais no que diz respeito ao tema das migrações na atualidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, estamos então em condições de iniciar a ronda de intervenções. Como acordado, darei então a palavra em primeiro lugar à nossa colega Gil Vaz, que não sendo membro da nossa comissão, e aproveito para lhe dar as boas-vindas, nos termos do regimento, tem todo o direito a participar e a intervir. Portanto, tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a sua compreensão e a compreensão de todas as senhoras e senhores deputados, uma vez que não faço parte desta comissão e está a decorrer a comissão na qual eu sou efetiva, motivo pelo qual eu pedi para falar em primeiro lugar e agradecer às senhoras e senhores deputados por me terem concedido esta gentileza. Sr. Secretário de Estado, infelizmente este Governo tem tido uma posição errática, e eu até diria que um pouco dúbia, em relação à integração da Ucrânia na União Europeia, como demonstraram, aliás, as declarações muito recentes do Sr. Presidente da República sobre esta matéria, quando se referiu que estávamos aqui perante um jogo duplo de Portugal. E, infelizmente, esta falta de clareza deve-se, parece-me, ao enorme receio que o Sr. Primeiro-Ministro e que o Partido Socialista têm de perder os fundos europeus. O Sr. Primeiro-Ministro lamentou-se em julho do ano passado, a propósito do Acordo de Portugal 2030, dizendo que o mero efeito estatístico, que seria provocado pelo alargamento, pode ter transformado esta cerimónia na última de um acordo de parceria. E continuou dizendo que a União Europeia não deve travar as adesões, mas sim perceber o processo de adesão
que o processo de adesão implica uma nova arquitetura da União Europeia e nova arquitetura orçamental da União Europeia. Queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado o que é que quis exatamente o Sr. Primeiro-Ministro dizer com isto. Porque, de facto, é fácil perceber que o bolo orçamental não aumenta e que o mero efeito estatístico da entrada de novos Estados-membros, tais como a Ucrânia, a Moldávia ou a Geórgia, cujo PIB é inferior à média dos outros 27 países membros da União Europeia, vai levar necessariamente a uma diminuição do bolo dos fundos europeus. E, portanto, há escolhas que têm de ser feitas e as escolhas passam ou pela União Europeia lançar mais impostos ou então Portugal poderá ficar potencialmente sem acesso a fundos europeus. E por isso gostaria de colocar uma pergunta muito concreta, que é se a adesão da Ucrânia implicar a perda de fundos europeus para Portugal, se o Governo irá aceitar essa adesão ou seja, Portugal se colocará como condição de adesão da Ucrânia à União Europeia o facto de o bolo de fundos europeus aumentar e que, consequentemente, a parte que está relativa a Portugal não diminua. Perguntar também se para este Governo a manutenção dos atuais níveis de fundos europeus para Portugal é uma condição para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Outra das preocupações com o alargamento da União é a defesa do Estado de Direito, como o Sr. Secretário de Estado muito bem referiu na sua intervenção inicial. E assistimos a Estados-membros, como a Hungria, em que, posteriormente à sua entrada na União Europeia, assiste-se a uma erosão do cumprimento dos valores da União. A União Europeia acordou, por isso mesmo, o Regulamento de Condicionalidade do Estado de Direito, que representou, e permite-me, uma derrota em toda a linha por aquilo que era defendido pelo Sr. Primeiro-Ministro, que defendeu, quando a sua visita a Vítor Orbán, que o Estado, e isto é uma citação, que o Estado de Direito não deveria ser critério para fundos europeus. Ora, uma das propostas que tem vindo à discussão nas reformas que são necessárias para as futuras adesões é precisamente o reforço do controle do Estado de Direito, com o alargamento até do escopo do regulamento da condicionalidade do Estado de Direito. E por isso, perguntar, e mesmo para terminar, se o Governo é favorável ao reforço deste mecanismo de condicionalidade ou se irá continuar a sufragar a posição que é defendida pelo Sr. Primeiro-Ministro quando da visita a Vítor Orbán. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sra. Deputada, quando utilizamos determinados qualificativos para caracterizar a posição dos outros, convém depois demonstrar que assim é. Em que é que a posição do Governo tem sido errática ou dúbia, para citar as suas expressões, em relação à adesão da Ucrânia? Quer dizer, isso é uma opinião da Sra. Deputada, mas que está por demonstrar. O Governo tem sido sistematicamente favorável a todos os passos que têm sido dados em relação no processo de alargamento da Ucrânia. Desde o início, desde que a Ucrânia apresentou a sua candidatura, até ao momento em que foi adotado em Conselho Europeu por unanimidade, obviamente com o apoio de Portugal, a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia, em todas as fases. Temos sido absolutamente coerentes acerca, ainda agora o fui na intervenção inicial que fiz, a propósito do alargamento e de como ele está absolutamente no horizonte e por isso mesmo temos que o preparar para que ele possa ocorrer, que é isso que pretendemos. Portanto, quer dizer, podemos lançar assim uma ideia de que a posição do Governo é dúbia, que é errática, de que há falta de clareza, mas é preciso depois demonstrar onde é que está essa falta de clareza, porque, pelo contrário, o Governo tem sido absolutamente consistente e coerente nas afirmações que tem feito a este respeito e mais do que nas afirmações, nas tomadas de posição, nos votos em Conselho, porque esta matéria é objeto de votação, é objeto de unanimidade e, portanto, o apoio do Governo português tem sido sempre consistente. E, precisamente porque apoiamos, dizemos que é preciso preparar. Porque o que seria responsável é, por razões meramente simbólicas ou de politicamente correto, dizer que sim, que está tudo muito bem, que pode ser, e nada fazer para preparar e para viabilizar esse alargamento. Para que o alargamento possa acontecer, é preciso que um conjunto de passos sejam dados pelos países candidatos, que queremos apoiar,
e sistematicamente temos manifestado a nossa disponibilidade para conceder assistência técnica para o trabalho que esses países candidatos têm que fazer para estarem preparados, e, por outro lado, a União Europeia também tem que se preparar para que o alargamento possa acontecer. E, portanto, querer o alargamento é prepará-lo. E é isso que temos dito. Ignorar essas questões, ignorar a necessidade de reformas, ignorar as dificuldades que se colocarão, isso, desculpe lá, é que não é uma posição responsável. Pode ser muito bonito para dizer na televisão, mas, sinceramente, não, isso é que não beneficia o processo de alargamento. Porque beneficiar o processo de alargamento é trabalhar nele. Trabalhar para criar as condições para que ele seja viável e seja possível. Quanto ao Estado de Direito, eu acabei de o dizer também há pouco, o Estado de Direito é absolutamente fulcral, quer no momento da adesão, quer em permanência, como condição permanente de pertença a este projeto que é o comum, que é a União Europeia. E por isso, os critérios de Copenhaga incidem muito significativamente nas dimensões relativas ao Estado de Direito, e bem, e uma condição, talvez a mais difícil, a mais exigente para os países candidatos, é a de cumprirem estándares bastante elevados em matéria de Estado de Direito para poderem entrar na União Europeia, e por isso depois existem mecanismos vários, ao nível do artigo 7º do Tratado, ao nível dos diálogos horizontal e específico por Estado-membro realizados no Conselho, com bastante regularidade, ao nível do relatório do Estado de Direito apresentado todos os anos pela Comissão Europeia e discutido também em Conselho, ao nível do mecanismo de condicionalidade a que fez referência. Portanto, toda essa panóplia, todo esse arsenal de instrumentos existem para garantir também o respeito pelas regras e pelos princípios do Estado de Direito, da democracia, dos valores fundamentais, em permanência em relação aos países que já são Estados-membros e que participam do projeto europeu. É assim que deve ser, e toda essa matéria relativa ao Estado de Direito tem uma centralidade absoluta, quer no processo de alargamento, quer em contínuo no processo de participação no projeto europeu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Constato de facto que hoje parece que há um eco, não é tão habitual, tanto mas a sonorização da sala, tanto quanto percebo, não sofreu alteração. Vou dar então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, intervirá o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. A 27 e 28 de setembro realizou-se, digamos, o Conselho de Assuntos Gerais para preparar, de algum modo, aquilo que vai ser o Conselho Informal da próxima sexta-feira. E eu vou centrar a minha intervenção nas duas dimensões mais importantes do nosso ponto de vista. Uma é o tema do alargamento e também, naturalmente, da adesão da Ucrânia e da Moldova, e outro tem a ver com a autonomia estratégica da Europa, porque é extraordinariamente importante, são extraordinariamente importantes as duas dimensões e que vão estar em cima da mesa. Em relação à questão da adesão da Ucrânia à União Europeia, nós vimos diversas posições, desde o Presidente do Conselho Europeu, da Comissão, a Presidente do Parlamento Europeu, no sentido de podermos criar condições para que antes de 2030, ou no limite de 2030, a Ucrânia pudesse ser um membro de pleno direito da União Europeia. E há aqui uma primeira questão que lhe queria colocar, naturalmente que gostaríamos de saber qual é a posição clara do Governo português em relação a estas metas que estão definidas. E porquê? Porque nós temos um quadro comunitário 21-27, que se estenderá até 30 no fecho da sua execução e, portanto, esta linha que está prevista em termos de enquadramento irá condicionar, naturalmente, os futuros orçamentos da União Europeia e as disponibilidades orçamentais para outros quadros comunitários. Ora, o nosso país, como sabe, grande parte do investimento público em várias áreas estruturais, de formação e outras, ao nível da coesão, advém dos fundos comunitários e é preciso perceber qual é a posição de Portugal nesta matéria, no futuro quadro, no futuro alargamento e o que é que vai ser intransigente na defesa do país, nomeadamente na posição portuguesa, já no próximo Conselho Informal. Isto é, qual é a nossa posição enquanto país no que se refere à visão orçamental pós-integração da Ucrânia e, porventura, dos outros países, até aos 30, 35 que se fala, e qual é a salvaguarda que vai ser exigida ou quais são as condições do ponto de vista orçamental. A outra dimensão que gostávamos de saber é o Governo português, qual é a posição que tem hoje e que certamente sexta-feira irá expressar
em matéria dos mecanismos de decisão, isto é, que alterações têm em mente, que garantias quer ver asseguradas naquilo que vierem a ser os novos formatos de decisão num quadro de uma União Europeia que pode ter 30 ou 35 membros. Também gostaria ainda de lhe colocar uma pergunta que lhe peço respostas objetivas. Há uma voz dissonante, digamos, destas outras em matéria da adesão da Ucrânia, que foi do Sr. Josep Borrell, que disse que naturalmente não seria correto estar a criar expectativas infundadas e, portanto, haver também, desse ponto de vista, uma mensagem clara, se todos estamos de acordo, que antes de 2030 a Ucrânia seja membro de pleno direito da União Europeia. Recordo que, nesta matéria de alargamento e da adesão da Ucrânia, também coloco uma pergunta que é importante que nós conheçamos a resposta da posição do governo português. Tem a ver com a reconstrução. Naturalmente que a guerra não irá durar sempre e a reconstrução, previsivelmente, terá um grande contributo da Europa e, nomeadamente, da União Europeia. Qual é a posição do governo português, em particular, tendo em mente e consciência que Portugal poderá deixar de ser um receptor e passar a ser um maior contribuinte em matéria financeira e de fundos para também ajudar a este esforço de recuperação. Isto coloca-nos a primeira questão de fundo que o PSD sempre tem levantado. Esta é talvez uma das razões fundamentais para não falharmos a execução dos fundos em curso, porque talvez seja uma das grandes e derradeiras oportunidades para o país ganhar autossuficiência do ponto de vista do seu desenvolvimento e não termos aquela imagem que temos sempre do Sr. Primeiro-Ministro à espera, avidamente, de sacar o cheque das mãos da Sra. Presidente da Comissão para poder sobreviver no dia a seguir. Finalmente, coloco-lhe ainda uma questão que é, do nosso ponto de vista, relevante, que tem a ver com a autonomia estratégica. Como sabe, a Sra. Presidente da Comissão Europeia, no discurso da União, salientou que a Europa perdeu a luta nos painéis fotovoltaicos para a China. A China, enquanto a Europa distraidamente não conseguiu uma estratégia conjunta, afirmou-se como o grande produtor e o líder mundial dos painéis fotovoltaicos e nós corremos neste momento o risco de, por exemplo, ao nível dos automóveis elétricos, podermos também ser ultrapassados pela China. E, portanto, a China, ao contrário da Rússia, no início da guerra da Ucrânia com a matéria de energia, a China está a assumir-se como, de facto, líder naquilo que é grande parte da transição energética. A Europa não consegue, por insuficiência de indústria de semicondutores, por insuficiência de uma estratégia comum de investigação e desenvolvimento ligada à indústria, em assumir esta liderança. E a pergunta que faço é, esta área é absolutamente crucial para que seja abordada no próximo Conselho Informal de sexta-feira e perceber até que ponto a indústria portuguesa ligada, nomeadamente ao sector automóvel, deve estar muito salvaguardada e atenta para poder embarcar neste desafio da Europa liderar a produção dos carros elétricos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, agradeço as questões. Um tema que foi, de facto, focado no Conselho de Assuntos Gerais informal da semana passada em Múrcia, onde eu participei e que estará na agenda do Conselho Europeu Informal de Granada no final desta semana, prende-se justamente, como já aqui falámos, com o alargamento e com a preparação desse alargamento. Como aqui tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, eu creio que não é particularmente útil estabelecermos metas temporais muito rígidas a este respeito. É verdade que tem havido alguns responsáveis já que têm mencionado a data de 2030, há outros que têm sido bastante mais cautelosos e eu, aliás, creio que as declarações do alto representante Borrell prendiam-se justamente a evitar essa excessiva concentração em metas temporais muito determinadas, para evitar frustrações se elas depois não se concretizarem e porque, na verdade, ninguém consegue garantir que assim seja, porque o processo é e deve ser baseado nos méritos próprios dos candidatos. E, portanto, o que nós dizemos é nós queremos que o alargamento aconteça, desejavelmente que aconteça tão cedo quanto possível, mas temos que o preparar e temos que criar condições para isso. E temos que estar preparados para, quando as condições estiverem reunidas, poder acontecer. E por isso temos que trabalhar desde já.
fazer desde já o nosso trabalho de casa. Não podemos adiar este processo, não podemos arrastar os pés. Agora, não é particularmente útil e pode mesmo revelar-se contraproducente estabelecer metas temporais e por isso achamos preferível não o fazer. O que é preciso é encarar este processo com seriedade e com prioridade. E é nisso que estamos muito focados. Quanto às suas várias implicações, designadamente, referiu-se a duas, mas há outras, mas duas muito importantes, as implicações orçamentais e as implicações institucionais. Quanto às implicações orçamentais, eu tenho dito, em muitas reuniões em que tenho participado, que este alargamento não será isento de custos. Será uma ilusão achar-se que este alargamento se vai fazer sem implicações orçamentais para a União Europeia. E, portanto, devemos ter isso em mente e devemos preparar-nos para isso e, seguramente, isso será um elemento que terá de estar presente nas discussões do próximo quadro financeiro plurianual. E, portanto, eu creio que quer dizer, sem querer estabelecer metas precisas quanto ao momento em que o alargamento se vai concretizar, parece-me indiscutível que quando discutimos o próximo quadro financeiro plurianual, temos que o fazer conscientes já da realidade de que no futuro teremos uma Europa alargada. E, portanto, não a Europa a 27 que temos, mas uma Europa provavelmente mais ampla. E isto fala apenas das consequências orçamentais da entrada de novos Estados-membros. Depois há ainda um outro tema, com impacto financeiro também muitíssimo elevado, a que o Sr. Deputado se referiu, que é o tema da reconstrução da Ucrânia, quando esse momento chegar. E aí é indiscutível que a Europa vai ter que desempenhar o seu papel, e um papel de grande relevo. Não será só a Europa, é importante que outros parceiros globais também participem nesse processo, mas seguramente a Europa tem uma responsabilidade acrescida. Eu, aliás, tive a oportunidade durante o verão de coassinar uma carta conjunta, um artigo conjunto com as minhas homólogas francesa e alemã, em que justamente falávamos desse aspecto da reconstrução e onde mencionámos até provavelmente a necessidade de uma espécie de um plano Marshall para a Ucrânia quando a guerra terminar e a necessidade da Europa, obviamente, estar presente afirmativamente e significativamente nesse esforço de reconstrução. Depois há implicações, e haverá implicações também do alargamento quanto aos mecanismos de decisão, são várias. Esse é uma discussão, um debate que está a começar, que não é particularmente fácil, como é sabido, como não foi no passado em relação a outros alargamentos, a necessidade de fazer ajustes institucionais para acomodar, de facto, a realidade de termos uma União Europeia mais alargada, e neste caso eu diria não só uma União Europeia com mais Estados-membros, portanto mais numerosa, mas com Estados-membros mais diversos entre si. Isso provavelmente implicará termos de encontrar soluções de maior flexibilidade dentro da União Europeia. A União Europeia já é caracterizada por uma dose significativa de flexibilidade. Já existem vários arranjos flexíveis, o espaço Schengen, a zona euro, etc., e, entre outros, cooperações reforçadas. Provavelmente teremos que utilizar esse tipo de mecanismos flexíveis para poder funcionar numa Europa mais alargada e mais diversificada e, portanto, não estou ainda em condições de lhe dar propriamente modelos muito fechados, nem creio que seja útil nesta fase ainda de início do debate, em que estamos a lançar o debate, em que estamos essencialmente a identificar as necessidades e a procurar encontrar consensos, mas seguramente creio que no final deste processo teremos que encontrar mecanismos institucionais mais flexíveis para acomodar as vontades e a realidade e a particularidade de cada um dos Estados-membros que então teremos na União Europeia. Quanto à autonomia estratégica, peço alguma tolerância, Sr. Presidente, é um tema da maior importância e, em particular, no quadro da autonomia estratégica, a necessidade de mantermos a vantagem competitiva da Europa e os riscos e os desafios, digamos assim, em termos de competitividade que vêm de outras partes do mundo, designadamente da China, no caso, já comprovadamente no caso dos painéis solares, como referiu, e a necessidade de evitar que o mesmo suceda nos carros elétricos, e daí, aliás, a novidade que a Presidente da Comissão Europeia trouxe no discurso do Estado da União, de abrir um inquérito formal, um processo de averiguações aos subsídios da China em matéria de carros elétricos e ao impacto desleal, de desequilíbrio da concorrência que isso pode provocar. Temos de estar muito atentos a esse tipo de fenómenos, garantir a competitividade da economia europeia e por isso eu deposito grandes expectativas em dois relatórios
que foram encomendados, digamos assim, que foram pedidos pela Comissão Europeia e que serão apresentados nos próximos meses. Um ao ex-primeiro-ministro italiano Letti, justamente sobre o mercado interno e o que tem que ser feito para preservar a competitividade do mercado interno, e outro também ao ex-primeiro-ministro italiano e ex-presidente do BCE, Mário Draghi, sobre o mercado interno e outro sobre a competitividade da economia europeia, e espero que eles nos tragam, de facto, um mapa, uma orientação sobre aquilo que é preciso fazer para que possamos resistir e responder adequadamente a esse tipo de pressões competitivas, que vem não só da China, também, como é sabido, já aqui discutimos, em torno do Inflation Reduction Act dos Estados Unidos. Enfim, há desafios vários e, portanto, há um trabalho de casa que também temos que fazer para garantir a competitividade da economia europeia e a vantagem do nosso, e a afirmação do nosso mercado único interno europeu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PS intervir. Falam através dos Srs. Deputados João Paulo Rebelo e Romualda Fernandes, que intervirão sucessivamente. Deputado João Paulo Rebelo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar as senhoras e os senhores deputados e uma saudação muito especial ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, que hoje vem partilhar, de facto, connosco o que são os principais temas desta reunião informal que vai acontecer em Granada. Eu, se calhar, começava já por dizer que, em vez de Granada, se calhar poderia ser na Galiza, por exemplo, em Vigo, porque o clima é mais temperado e há, de facto, aqui um conjunto de temas que não podem ser tratados de cabeça quente. E eu acho, e vimos pelas intervenções também já nesta audição, quer da Iniciativa Liberal, quer mesmo do PSD, que há aqui um excesso de voluntarismo a tratar matérias que são matérias muito, mas muito relevantes para a nossa União Europeia. Sr. Secretário de Estado, a minha intervenção é sobretudo para, no fundo, reafirmar que o Partido Socialista e o Governo têm estado muito bem nesta matéria do alargamento da União Europeia. Porque se de facto o alargamento visa, digamos, ser um investimento na paz da Europa, ele tem que ser mesmo muito bem pensado e preparado e planeado para que depois, quer dizer, na busca da paz na Europa, estejamos a pôr em causa essa mesma paz por falharmos no projeto de coesão, no projeto, no fundo, essencial da própria União, que é ver paz social também, paz económica, no fundo, que os europeus se revejam neste projeto. E por isso, Sr. Secretário de Estado, achamos que, de facto, a lucidez e a responsabilidade com que o Governo tem estado nesta matéria é absolutamente desejável. Não podemos ter uma Europa a 30 ou a 35 com regras de uma Europa a 15. Parece-nos, aliás, de resto, isto uma evidência, quer dizer, algo muito de bom senso elementar. Nós não podemos, efetivamente, e ainda por cima, como o Sr. Secretário de Estado disse também, com Estados-membros cada vez mais diversos, não preparar atempadamente justamente este alargamento e por isso o Partido Socialista quer dar os parabéns ao Governo pela política que tem seguido e naturalmente por esta participação que seguramente será coerente nesta reunião informal que agora vamos ter. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Romualda Fernandes tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a que agradeço as informações iniciais que nos prestou. Eu queria abordar o tema das migrações. As migrações constituem um desafio importante para a União Europeia, todos nós sabemos-lo, mas, no entanto, se por um lado temos um discurso sustentado em dados factuais de que a Europa precisa de trabalhadores estrangeiros para a sua economia ou para sustentar a balança da segurança social, até para rejuvenescer a sua sociedade. Por outro lado, nós temos os Estados-membros que não conseguem chegar a um consenso sobre uma política eficaz em matéria de imigração e asilo. E, enquanto isso, o que é que vemos? Nós assistimos a terríveis perdas de vidas humanas, resultados de tragédias incontáveis no Mediterrâneo, e que todos nós dizemos lamentar, no entanto, falta medidas.
São pessoas como nós, homens e mulheres, crianças, que têm os seus sonhos, que acabam perdidos nesse mar que o Papa Francisco designou do cemitério da Europa. Portanto, o que eu queria dizer é que, mesmo apesar disso, os fluxos migratórios não param de crescer nas fronteiras externas da União Europeia. E não vão parar enquanto não forem combatidas as causas profundas que levam à imigração irregular. Basta olharmos para os números deste ano, que já ultrapassa em 20% os do ano anterior relativamente ao igual período, atingindo já um número de 260 mil e tal pessoas. Portanto, o que eu diria, Portugal tem defendido uma política eficaz de imigração não deve considerar apenas, ter em vista apenas questões securitárias, mas que deve também ter em consideração das oportunidades, nomeadamente relativas ao desenvolvimento socioeconómico dos países de origem, que tem que existir canais legais de imigração e o estabelecimento de uma relação estreita entre os países de origem e de trânsito de imigração. Portanto, o que eu lhe pedi, Sr. Secretário de Estado, neste primeiro momento, é se nos podia explicitar como irá posicionar Portugal relativamente a uma progressão do Pacto em matéria de migração e asilo, designadamente sobre as medidas de solidariedade, da recolocação e de reinstalações de imigrantes, nesta próxima reunião. Portugal tem agido de acordo com o que defende, mas, no entanto, nós hoje vamos discutir, após esta reunião, uma proposta do Partido Chega sobre o facto da Comissão Europeia ter iniciado um procedimento de infração contra Portugal, pasme-se, por causa do acordo de mobilidade da CPLP e da questão dos vistos para a procura de emprego. Nós sabemos que estas medidas têm contribuído fortemente para uma estabilidade de vias legais de imigrações, onde surgem as chamadas medidas muito positivas, que evita exatamente que pessoas pereçam neste mar de que todos dizemos defender. Eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado se nos podia também explicar o que se passa nesta matéria. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, a propósito da localização das reuniões, de facto, apesar de tudo, a presença espanhola teve a preocupação de realizar reuniões no âmbito da sua presidência de forma muito descentralizada pelo território, abrangendo todas as regiões espanholas e, portanto, esta de líderes será em Granada, mas temos tido reuniões, a minha na semana passada foi em Múrcia, e temos tido reuniões um pouco por toda a Espanha. É certo que com condições climatéricas um pouco distintas, mas creio que será seguramente um bom enquadramento o de Granada para esta reflexão estratégica, que é absolutamente prioritária e absolutamente necessária, justamente porque queremos o alargamento, temos que o preparar. E é isso que temos dito consistentemente, fomos talvez dos primeiros a dizê-lo. Isso na altura até foi objeto de algumas más interpretações, como se o objetivo fosse criar algum tipo de dificuldade ao alargamento. É exatamente o contrário. É porque queremos o alargamento que dizemos que temos que fazer o nosso trabalho de casa e temos que criar as condições para que ele seja possível. E por isso, há uns meses atrás, eu sentia que não havia grande apetite ao nível do Conselho da União Europeia em fazer esta discussão. Eu fui talvez dos primeiros a colocar este tema na agenda de uma reunião que realizei no Porto em maio entre os Estados-membros da fachada atlântica da União Europeia, e houve uma primeira discussão muito interessante sobre este tema. Felizmente, de então para cá,
está mais ou menos já adquirido que esta é uma discussão que tem que ser feita. E por isso, aliás, está na agenda da reunião de líderes de sexta-feira o início, é só o início, deste processo de debate, de reflexão sobre as implicações orçamentais, que já aqui falámos, sobre as implicações institucionais, sobre as implicações de algumas políticas-chave da União Europeia. Em qualquer uma destas esferas são temas muitíssimo difíceis, mas porque são difíceis temos que começar desde já a discuti-los entre líderes com este objetivo de preparar o alargamento e de estarmos em condições de o fazer e, portanto, quem quer o alargamento é quem se prepara para ele, não é quem ignora as dificuldades ou passa de fininho, não querendo discutir aquilo que implica a concretização deste alargamento. Quanto às questões formuladas pela Sra. Deputada Romualda Fernandes, agradeço-lhe. O tema das migrações é um tema hoje em dia incontornável também. Será discutido não só esta sexta-feira, como depois também no Conselho Europeu Formal do final do mês e atendendo sobretudo à situação de pressão que se sente em alguns países de primeira linha, é um tema incontornável. É um desafio europeu que carece de respostas europeias. E é importante que a Europa saiba estar à altura e saiba dar essas respostas. Eu creio que no plano legislativo, em torno do que tem sido designado como o novo Pacto para as Migrações e o Asilo, há algumas novidades recentes que são positivas, com o desbloqueio de alguns dossiês, da negociação de alguns diplomas em que estava a ser mais difícil chegar a um entendimento, e creio que agora estou relativamente otimista de que até o final desta legislatura europeia se consiga terminar o trabalho legislativo em torno do Pacto para as Migrações e Asilo, e creio que isso será necessariamente um avanço muito significativo. Mas isso, enfim, o plano legislativo não esgota toda esta problemática e, como dizia bem, temos que absolutamente garantir que o Mediterrâneo não é um cemitério. E, portanto, temos que evitar o repetir de tragédias, de naufrágios, de pessoas a perder as vidas porque se lançam ao mar na busca de melhores condições de vida, na expectativa de poderem chegar à Europa e acabam por falecer. Isso é absolutamente dramático. Não podemos... O facto de terem vindo a repetir cenas dessas, às vezes parece que leva quase a uma normalização desses fenómenos. Não podemos aceitar a normalização desses fenómenos, é absolutamente inaceitável. E por isso temos que fazer múltiplas... Na verdade, este é um desafio que se projeta em múltiplas tarefas e múltiplas dimensões. Não há uma única bala de prata para responder a este problema. E eu diria que dentro das diferentes respostas que temos de dar, há talvez três mais importantes. Combater os fenómenos de tráfico de seres humanos, combater estes grupos criminosos que lucram com a vida das pessoas, colocando-as em risco. Isso é absolutamente decisivo. Temos de trabalhar com os países de origem para, como dizia bem, para ir diretamente às causas de base das migrações, às razões que levam estas pessoas a abandonar as suas famílias, os seus amigos e a lançarem-se num incerto e num inseguro, atravessar um mar em condições de risco de vida. Temos de facto que ajudar estes países a desenvolver-se e a evitar que existam esta necessidade que as pessoas sentem de emigrar e de procurar a Europa. Temos que garantir canais regulares de migração, porque a Europa precisa de trabalhadores, precisa de migrantes, precisa de pessoas jovens, quer por razões demográficas, quer por razões de sustentabilidade do sistema de segurança social, quer por razões económicas, quanto mais não seja. Portugal necessita, Portugal também, mas a Europa necessita de pessoas e de resto por uma questão de solidariedade, que é absolutamente essencial, e portanto não podemos ter uma visão estritamente securitária do problema, temos que ver as migrações também como uma oportunidade para aquilo de que a Europa necessita. Referiu só ao acordo de mobilidade CPLP, ao processo de infração que a Comissão decidiu abrir esta semana. Fomos surpreendidos por essa decisão, na medida em que já tivemos várias oportunidades de explicar à Comissão Europeia que não há qualquer contrariedade entre as regras do acordo de mobilidade CPLP, que foi aprovado nesta Assembleia da República e que está em vigor, e as regras de Schengen. Se, aliás, achássemos que havia alguma incompatibilidade entre ambas, obviamente não teria sido adotado nem o acordo do CPLP, nem depois a regulamentação que foi feita do mesmo.
São âmbitos completamente distintos, são duas realidades que convivem uma com a outra, não bolem uma com a outra, o acordo de mobilidade não viola Schengen, isso para nós é absolutamente claro, já tivemos a oportunidade de o esclarecer à Comissão Europeia no passado, voltaremos a fazê-lo novamente, este processo de infração que foi aberto, enfim, na sequência de uma queixa, é natural que a Comissão Europeia depois dê sequência a essa queixa e faça, enfim, nos dirija um pedido de esclarecimentos, que esclareceremos dentro do prazo e julgo que não haverá aí qualquer problema, porque será fácil demonstrar que verdadeiramente não há absolutamente incompatibilidade nenhuma e, portanto, este processo de infração de resto não tem efeitos suspensivos, portanto, o acordo de mobilidade CPLP mantém-se em vigor, com pleno funcionamento e prestaremos naturalmente todos os esclarecimentos e estou seguro que não será difícil convencer a Comissão Europeia de que são âmbitos distintos, com finalidades distintas, com enquadramentos jurídicos distintos e não há, portanto, qualquer violação do direito da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E para concluir, então, a ronda dos grupos parlamentares, é a vez de dar a palavra ao grupo parlamentar do Chega. Intervirá o Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Fazer um parênteses, o atraso que percebi de vários deputados certamente terá a ver, e será um dos primeiros temas que irei falar, teve a ver com os apanhados do clima, que foram apanhados aqui em frente ao Largo do Rato. Creio que deve ser também condenado aquilo que foi feito, com a mesma postura e veemência que o Parlamento tem tido em relação a outras atitudes. Bom, entretanto, eu já ouvi aqui algumas declarações que, em consequência de uma queixa do Chega, os seus deputados têm a responsabilidade quando dizem esta queixa ou esta ação da CPLP ou da União Europeia em relação à CPLP, nada teve a ver com o Chega. O Chega não teve nada a ver com isto. Não foi o Sr. Secretário de Estado que mencionou isso, foi referido aqui nesta casa. O que acontece em relação a esta questão da CPLP é que a União Europeia, na realidade, veio dar razão àquilo que nós já debatemos diversas vezes e que eu próprio, com o Sr. Secretário de Estado, já debatemos diversas vezes, que é o facto de uma violação clara daquilo que é o Acordo de Espaço Schengen, e aqui não temos grandes dúvidas da violação que está a ser feita. Para o Sr. Secretário de Estado dizer que existiu surpresa por parte do Governo, eu não entendo qual é a surpresa, na realidade, porque basta ver item atrás de item aquilo que são as responsabilidades dos Estados que estão no espaço Schengen e entendemos claramente que existe uma violação clara. Depois misturamos, e já foi misturado aqui hoje, a questão da CPLP com o mar Mediterrâneo, e com, que eu saiba, aquilo que temos de fluxos migratórios no mar Mediterrâneo nem sequer tem absolutamente nada a ver com a questão da CPLP. Não vale a pena tentarmos misturar tudo, porque um dos grandes problemas dos fluxos migratórios é continuarmos a misturar refugiados com outro tipo de fluxos que são feitos e que nós não aceitamos em relação a esta questão. Em relação aos assuntos que temos estado aqui a tratar hoje, em relação à questão da adesão da Ucrânia, eu queria ir diretamente, o Sr. Secretário de Estado utilizou uma expressão que diz que quem quer o alargamento tem que se preparar para ele. Estamos completamente de acordo, mas ao mesmo tempo que o Sr. Secretário de Estado diz que, entretanto, quando chegar à altura do alargamento, então logo vamos ver como é que vão ser redistribuídos os fundos e temos que preparar um novo mapa comunitário, como é que a situação vai ser feita. Parece-me aqui um pouco ambíguo da parte do Governo esta afirmação, porque se por um lado diz que tem que se preparar e defende o alargamento, por outro diz a seu tempo nos preparemos. Aquilo que nos preocupa é, olhando para a forma como estão a ser geridos os fundos, e bastava, por exemplo, estar este fim de semana no Congresso da Associação Nacional de Municípios e percebemos que, inclusive, em relação à utilização de fundos, percebemos claramente o papel que o Sr. Primeiro-Ministro teve na Associação Nacional de Municípios ao pressionar os municípios para a descentralização de competências, garantindo assim que uma nova tranche fosse desbloqueada por parte da Europa e, ao que sabemos, tem que ser desbloqueado até final do ano e este acordo com os municípios tem que ser fechado até final do ano. Gostava da sua confirmação em relação a isto, porque senti, e estava presente no Congresso da Associação Nacional de Municípios e senti que existiu, de facto, uma pressão por parte do Governo para que esta situação fosse ultrapassada. Depois, em relação à autonomia estratégica, que hoje já aqui foi falado, e em relação à questão dos painéis fotovoltaicos, nós também, e eu pessoalmente, nas audições com o Sr. Secretário de Estado, já falámos inclusive da situação da estratégia que o Governo poderia ter para a não invasão chinesa, passe a expressão, e o Chega, quando fala em invasão, tem que ter aqui sempre algum cuidado,
Mas a realidade é que, em algumas audiências que tive com Vossa Excelência, questionei-o diretamente se considerava que este acordo que estava a ser feito, nomeadamente para as baterias de lítio e para os carros elétricos, se seria uma substituição de mercado e que estaríamos a abrir a porta ao mercado chinês. Aquilo que nos parece, da forma como estamos a fazer esta autonomia estratégica, é que claramente começamos a substituir o mercado interno e mesmo o mercado norte-americano pelo mercado chinês, com tudo o que sabemos que existe de violação de direitos humanos por parte deste Estado. E passamos a ter também outra componente que creio que para nós é importante, que é a situação de, na Península de Setúbal, nós estarmos a atravessar por falta de matéria-prima um problema grave, que apesar de existir ali algum consenso a nível de concertação social com os sindicatos na questão da Alta Europa, também percebemos que existe uma despreocupação daquilo que vai ali acontecendo para o futuro, e nomeadamente em relação a uma autonomia que pode vincular o Estado chinês a que a determinada altura seja ele a ter um monopólio de determinadas áreas que possam influenciar a produção de matérias-primas para continuar a desenvolver a atividade da Alta Europa, e só no distrito de Setúbal temos 6.000 trabalhadores diretos, fora aqueles que estão indiretamente. Portanto, queria também concluir questionando diretamente em relação a esta questão do plano migratório e em relação ao que considera da CPLP, uma pergunta muito concreta, se é possível o Governo disponibilizar à Comissão de Assuntos Europeus a resposta que vai dar em relação a todo este processo da contraordenação criada pela Comissão Europeia. O Estado de Estado tem a palavra então para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, eu não sei se a queixa que foi apresentada à Comissão Europeia foi apresentada pelo Chega ou não faço a mínima ideia. Sei que houve uma queixa, de facto, que motivou um pedido de esclarecimento por parte da Comissão Europeia. Se foi apresentada pelo Chega, lamento porque enganaram-se, porque não há, de facto, qualquer desconformidade entre as regras do Acordo de Mobilidade CPLP. Aliás, nem isso a Comissão questiona. Já agora queria começar por esclarecer, a Comissão não põe em causa o Acordo de Mobilidade CPLP, que foi aprovado nesta Assembleia da República, ratificado pelo Presidente da República. Também não põe em causa sequer a Lei de Estrangeiros, que concretizou esse acordo, também foi aprovada nesta Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República, o que questiona, levanta algumas dúvidas acerca de uma portaria que aprova um modelo de autorização de residência ao abrigo do acordo CPLP. E, portanto, são dúvidas bastante técnicas que teremos a oportunidade de esclarecer no prazo que nos foi concedido pela Comissão Europeia e, naturalmente, que tenho toda a disponibilidade. Creio que há um requerimento apresentado pelo Chega para que eu possa vir aqui apresentar esclarecimentos a esse respeito, toda a disponibilidade para cá vir e para explicar aquilo que explicarmos à Comissão Europeia, explicar aqui também aos senhores deputados. Agora, posso-lhe avançar desde já que, ganhando tempo, que no nosso entender não há qualquer desconformidade, como já aqui expliquei, são dois mecanismos distintos, com efeitos distintos, com enquadramentos jurídicos distintos e, portanto, um não é violador do outro, não há aqui qualquer contrariedade, trata-se de duas realidades com âmbitos, com efeitos, com finalidades e concedendo direitos de natureza bastante distinta entre si. E o Acordo CPLP, o Acordo de Mobilidade CPLP, reveste-se de grande importância no quadro do nosso relacionamento com os países de língua oficial portuguesa, no quadro da lusofonia, no quadro também daquilo que referíamos, da necessidade que existe na Europa toda, mas em concreto em Portugal, de acolher mão de obra, de acolher migrantes, e portanto isso é uma necessidade da nossa economia, isso é uma necessidade que decorre da situação demográfica em que o nosso país e a Europa em geral se encontra e, portanto, foi isso que motivou em grande medida o Acordo CPLP, que é, aliás, muito importante no quadro do nosso relacionamento histórico, diplomático, afetivo, cultural, com os países, quer com os países africanos de língua oficial portuguesa, quer, em geral, com os países de língua oficial portuguesa, que garantam, enfim, um caminho progressivo na afirmação de uma cidadania CPLP. Quanto à Ucrânia, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas imputa-me uma afirmação que eu não fiz e que, aliás, pelo contrário, fiz a afirmação exatamente oposta. O Sr. Deputado diz que eu disse que, quando chegar à altura do alargamento, logo vamos ver as implicações orçamentais. Foi exatamente o oposto do que eu disse. O que eu disse é que temos que começar desde já
a trabalhar na preparação do alargamento, quer no plano das suas implicações orçamentais, quer no plano das suas implicações institucionais, quer no plano das suas implicações sobre certas políticas-chave da União Europeia, como a política agrícola ou a política de coesão, por exemplo. Temos que começar a trabalhar desde já, precisamente para não adiar o alargamento, para quando os Estados-candidatos estiverem prontos, nós possamos também estar prontos. O que temos que evitar é justamente isso, é a situação de que os países candidatos fazem o seu trabalho de casa e cumprem as condições que lhes são exigidas, chegam à nossa porta e nós dizemos, agora vamos começar a pensar como é que nos vamos preparar. Não, é justamente essa situação que temos que evitar, começando o debate desde já, e por isso, como disse, há uns meses atrás, infelizmente havia pouco apetite para fazer este debate. Portugal foi dos primeiros a lançar na agenda a necessidade de discutirmos estas questões. Eu coloquei essa questão na agenda na tal reunião no Porto que aqui falei. Hoje em dia já está adquirido que esta questão é incontornável. Recentemente foi divulgado um relatório elaborado por um grupo de peritos franco-alemão que lança algumas ideias em cima da mesa. Nem todas são, enfim, viáveis, digamos assim, mas é um relatório muito importante para lançar a discussão, como base para uma discussão. E, portanto, hoje em dia já está adquirido que esta discussão tem que existir. Está, aliás, na agenda da reunião de líderes da próxima sexta-feira, como o início de um processo para podermos acordar nas alterações orçamentais, de políticas e institucionais que são necessárias para estarmos prontos para o alargamento. E esse trabalho tem que começar desde já. Temos que começar desde já a partir pedra, é o início de um debate que não é fácil, mas precisamente por isso não podemos adiá-lo, não podemos empurrar com a barriga, temos que começar desde já a fazer essa discussão para que quando chegar o momento possamos estar prontos. Quanto à questão da descentralização, a descentralização no domínio da saúde é uma das reformas inscritas no âmbito do PRR e que é avaliada no âmbito do PRR, como sabem, um conjunto de investimentos, mas também de reformas e, portanto, é de facto um tema que está inscrito como uma reforma-chave no contexto do PRR português. Quanto à autonomia estratégica, já há pouco tive a oportunidade de me referir a isso, é um tema absolutamente central, em que temos que estar muito conscientes dos desafios e dos riscos colocados pela atuação bastante agressiva de outras potências económicas mundiais, a China, de que falou, por exemplo, mas não só, e por isso temos tido um debate já ao longo dos últimos meses, de, por exemplo, como responder ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, como responder a alguns subsídios em matéria de veículos elétricos e noutras áreas que a China tem criado, desequilibrando, ou com o risco de desequilibrar as relações comerciais a nível mundial, e daí esta investigação formal que a União Europeia lançou recentemente no setor especificamente dos carros elétricos. Temos que ter muita atenção a isso e temos que aumentar a nossa resiliência, a nossa autonomia estratégica, embora, como sempre digo, com a preocupação de não nos fecharmos sobre nós próprios, não criarmos uma Europa fortaleza e, portanto, mantermos abertos ao mundo, com relações comerciais com outras partes do mundo, e aí cito sempre a importância do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, e espero que possa haver avanços nessa matéria até ao final do ano, enfim, vamos ver, e, portanto, temos necessariamente que reforçar a nossa segurança económica, a nossa resiliência económica, mas mantermos abertos ao mundo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim com esta sua resposta ao Grupo Parlamentar do Chega a primeira ronda. Quanto à segunda ronda, tenho um único pedido de intervenção da Sra. Deputada Maria Emília Apolinário, a quem dou a palavra por um período até 1 minuto e meio. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Secretário de Estado, não me vai levar a mal, eu já ouvi as respostas que o Sr. Secretário de Estado deu, mas como é uma competência de Vossa Excelência, eu gostaria de voltar à questão, apenas para colocar 2 questões e também falar da posição do PSD sobre isso. Portanto, a questão do processo de infração, a nós também nos surpreendeu, naturalmente, relativamente a este acordo de mobilidade da CPLP, na medida em que a posição de Portugal tem de continuar a ser fiel aos nossos compromissos no tocante ao projeto europeu, naturalmente, mas também tem de assegurar a relação com o mundo lusófono, que é, por si só, uma mais-valia para o país. Portanto, julgo que estamos de acordo quanto a isso.
A única coisa que nós ainda não percebemos, e gostaríamos só, porque já que o temos cá, temos que aproveitar a presença de Vossa Excelência nesta reunião, é saber exatamente qual é o problema. O Sr. Secretário de Estado, esta é a primeira fase das 3 fases que nós temos à frente. Julgo que o Governo vai responder já nesta primeira fase, tem 2 meses para o fazer, naturalmente, mas qual é exatamente o problema da portaria? Isso colide ou não colide o que lá está com o modelo uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros? É apenas perceber como é que o Governo pensa responder a esta lacuna que foi identificada e julgo que o deve fazer, julgamos que o deve fazer o mais depressa possível para não haver equívocos sobre essa matéria, por causa daquilo que eu disse no início. Obrigada, Sr. Secretário. Por favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, tem toda a razão, uma importância absolutamente estratégica deste acordo de mobilidade CPLP. Como já aqui referi, estamos absolutamente convencidos da sua legalidade e da sua não contrariedade com o direito da União Europeia, de outra forma não o teríamos negociado e assinado, e esta Assembleia da República não o teria aprovado e o Presidente da República não o teria ratificado. De resto, como também já tive a oportunidade de esclarecer anteriormente, as questões que a Comissão agora suscita não têm a ver com o acordo em si, não têm sequer também a ver com a lei de estrangeiros, igualmente aprovada nesta Assembleia, que concretizou em Portugal o acordo de mobilidade CPLP, prendem-se com uma portaria de regulamentação e de aprovação do modelo de título de residência CPLP, e aquilo que vamos esclarecer e responder à Comissão Europeia, dentro de prazo, naturalmente, é de que não há qualquer desconformidade, uma vez que este título de residência se enquadra no âmbito do acordo de mobilidade CPLP e não é um título de residência para efeitos Schengen. E, portanto, como não é um título de residência para efeitos da área Schengen, não pode estar em violação das regras da área Schengen. Portanto, é um outro título de residência, com outro enquadramento distinto, com direitos, concedendo direitos e deveres distintos, com outra finalidade distinta e, portanto, não há aqui qualquer contradição ou violação, mas sim 2 regimes distintos que podem perfeitamente conviver entre si. Estamos absolutamente convencidos que vai ser possível esclarecer e convencer a União Europeia, a Comissão Europeia, de que assim é. Já no passado tivemos oportunidades de fazer este esclarecimento e voltaremos, perante esta queixa que motivou estas dúvidas, voltaremos a fazê-lo. Concluímos assim esta nossa audição. Resta-me desejar uma boa reunião de Granada. Vem-me à memória a célebre inscrição, que não sei se tiveram a oportunidade de ver, que está inscrita no Alcazar, que é quando um célebre poeta mexicano visitou Granada e um cego pediu esmola à mulher. Ele disse: mulher, dá-lhe uma boa esmola, porque não há pena mais grave do que ser cego em Granada. Damos assim por encerrada esta nossa audição. Fazemos um brevíssimo intervalo, 5 minutinhos apenas, e retomamos os nossos trabalhos.